Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Growth Club. Você sabe muito bem que eu vou cobrar para você seguir a gente aqui nas redes sociais e nesse canal aqui do YouTube. Vai lá, se inscreve, é só um clique. Isso ajuda muito a fomentar o nosso projeto, né não, Danilo? Estamos aqui mais um episódio. O senhor hoje está elegante, hein? Hoje eu tô com meu colete. Colete Faria Lime. Ó, mostra aqui, ó, da Upgrow. Patrocinador oficial do podcast. Viu que a gente está aqui hoje, né? Estamos aqui. A MHZ aqui do grupo, a logo do grupo. Eu falei, vou colocar o meu colete também, não vou ficar por trás, né? Podcast, episódio patrocinado. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bem-vindo você também, né? Aniversário do Max, para quem não sabe, foi essa semana. Boa. Então, parabéns, Max, né? Deus venha te abençoar, te proteger, te dar muita saúde para você continuar esse projeto junto com a gente. Boa. E hoje nós não temos o Igor, mas temos um convidado muito especial que vai trazer muito conhecimento para a gente. Eu tô curioso para saber a história dele, saber como é que ele alcançou aquela métrica que você falou aqui nos stories. A gente vai falar daqui a pouco. É muitos milhões, é muitas pessoas. Eu tô com uma equipe até bem tranquila ali, eu já fico meio doido da cabeça. Eu quero saber como é que você fez para me poder já atuar nessa parte também da minha empresa. Isso aí. Senhoras e senhores, aqui com vocês, Yuri Conduru. Seja muito bem-vindo ao The Growth Club, meu amigo. Rapaz, nome difícil, viu? Foi bom? Foi bom, cara. A gente pros íntimos é o TGC. TGC? The Growth Club, TGC. Sim. Growth, Yuri, seja bem-vindo. Cara, muito obrigado pelo convite. Tô aqui patrocinado pelo grupo MHZ, pra galera ver aqui. Estamos colocando mão na massa, trabalhando esses dias aqui no grupo MHZ. E para mim é uma honra também estar aqui compartilhando, interagindo com vocês. Creio que a gente vai conseguir tirar muitos insights daqui. Creio que a gente vai conseguir poder compartilhar um pouco da minha história também. Falar um pouco dos projetos que a gente tem pela frente. Mas aquele que vai estar assistindo a gente ali de manhã, tarde, de noite, ou daqui a um mês, daqui a 6 meses, que ele consiga absorver da melhor forma possível como a gente vai compartilhar essas informações. Boa. Nesse bate-papo de The Growth Club, o objetivo dele é sempre trazer especialistas, pessoas que possam ajudar o empreendedor, empresário aí a crescer, estruturar. E a gente já falou muito, né, Danilo, aqui sobre contratação, estruturação de time, marketing, posicionamento, muito importante. E quando eu pensei, o Yuri vai estar aqui, parceiraço, amigo nosso, quero muito aproveitar a vinda dele aqui para a gente bater um papo. Porque tudo que a gente falou já nesses últimos episódios de contratação, estruturação de time comercial, posicionamento de marca, tráfego pago, acho que o Yuri juntou um pouco de tudo um pouco, né, disso e construiu ali um time muito sólido e grande, que a gente já vai entrar nesse assunto. Mas antes disso, Yuri, cara, fala um pouquinho quem que é Yuri Conduru para nossa audiência. Massa. O Yuri Conduru é um cristão, temente a Deus, pai de 3 crianças maravilhosas, Maria Eduarda, Maria Fernanda e Dom. E da minha esposa, Pamela Conduru, né? 12 anos já de jornada junto com ela. É um cara que é sonhador pra caramba, busca todos os dias, de alguma forma, deixar um legado para que quando eu vá embora, os meus filhos sejam tocados ali, falados assim, teu pai foi incrível, passou por aqui, deixou uma trajetória incrível, mas não só de palavras, mas que eu consiga deixar patrimônio construído para essas crianças, que um dia sejam uma referência também para a sociedade, saca? De alguma forma. Aonde elas estiverem, elas sejam impactadas pelo que o pai fez, mas não só fora de casa, mas dentro de casa. Esse é o Yuri. Né? Fora do CNPJ, esse é o Yuri real. Que adora jogar um pokerzinho. Boa. Já vi aqui em Goiânia jogar poker. Já joguei, já conheci lá a Play Poker. Boa. Né? Então eu faço propaganda de graça. Patrocinado. Mas gosto demais de jogar um pokerzinho e sou viciado em futebol, cara.
O que eu puder Mas ter de jogar oportunidade. ou de assistir? Jogar também é ruim, mas a gente gosta. Entendeu? Complementa o time, saca? É aquilo que eu falo. Bob, ele é daquele assim, tem jogo do Vila Nova e Isso. Criciúma aqui pra gente assistir. Falei, É Vila, isso. não vou falar porque tem muita Vila Nova. O Igor, que é o nosso outro sócio, ele também ama futebol e ele gosta de assistir Série B e Série C. É isso. Ele assiste. É maravilhoso, velho. Ele passa o domingo, É o sábado puro dele, suco do futebol assistindo brasileiro. aqueles futebol. Eu adoro assistir futebol, cara. É um hobbyzinho meu que eu gosto. Eu gosto de conhecer estádio. Destravar novos estádios pra mim é o desafio. Ainda tem uns sonhozinhos de assistir uns jogos assim, final de Champions, alguns jogos será? nesse sentido aí, talvez já aconteça logo. Se Deus quiser. Então, acho que o objetivo meu pessoal é, de alguma forma, gerar um impacto na sociedade através do conhecimento, que eu acho que é a educação é que transforma. Então, né, tô aqui agora trazendo o Yuri profissional, tô com 36 anos, já há 10 anos trabalho com recrutamento, seleção, formação de times comerciais, educando essas pessoas e transformando ali um pouco do dia a dia nas atividades. Mas, atualmente, Yuri Conduru tem alguns CNPJs ativos, e nesses CNPJs ativos a gente tem a 4C Educação, que é uma empresa que nasceu em 2022, com esse, no meu coração, no meu entendimento, foi quando a gente olhou o mercado solar e viu que tinha muito guru do solar, tinha muita gente, como em qualquer segmento, acho que no marketing tem muito isso, né? Aparecem uns gurus cara, aí. no marketing é maravilhoso. Pipoca. Parece que existe uma barreira de entrada muito pequena, né, para esses gurus de qualquer segmentação, Sim, né? sim, muito, cara. Eu acho que a gente vive momentos, né? A gente teve muito a questão do coach lá atrás e banalizaram por causa disso. O gestor de tráfego foi banalizado com o tempo e apareceu agora meio que personalizado, né? Que é nichado, pessoas dedicadas a um segmento específico, porque eles viram a oportunidade e de falar que eles eram especialistas naquela linha de segmento. Isso é ruim pra gente, né? Hoje eu vivo dois momentos, né, como empresário. Primeiro, para levar o nome da marca. Acredito que você, com a questão de marketing, também deve viver esse mesmo desafio, que é primeiro levar a marca, as pessoas conhecerem quem é a minha empresa, os valores dela. E o segundo maior desafio é tentar arrumar o bagunça que fizeram, né? Que vieram pessoas antes da gente. Pessoas boas, fizeram um trabalho incrível, mas veio muita gente que fez muito trabalho errado. Então, não dá para generalizar, dizer que só teve gente que fez errado. Teve muita gente que fez coisa boa, né? E eu pude desfrutar dessas pessoas que me ajudaram na minha jornada como empresário no segmento de energia solar. Mas abrir a 4C foi desafiador pra caramba, né, cara? Muito, muito. E hoje, esse mês eu completo 4 anos, 1 ano de 4C, 1 ano já com a empresa aberta. Mais de 70 empresas passaram por aqui. E a gente vive esses dois desafios. De levar a marca da melhor forma possível e de poder mostrar para as pessoas que existem pessoas, bons profissionais, né? A gente vive num segmento, quando a gente entra na educação, a gente vê, pô, cara, tem muita empresa incrível para a educação. Muita, muita. E tem pequenas empresas também que são incríveis para a educação. Não estou falando no sentido empresarial. Mas, às vezes, são generalistas. Aí não vai servir tanto, né? Eu sou um cara que invisto muito em conhecimento, cara. Eu acho que o profissional que hoje não investe em conhecimento, numa pós, no MBA, em talvez pegar ali um G4 da vida, um Sales Club da vida, ou Growth Machine, ou qualquer um desses hoje em alta, Conquer, vai embora. Tem muitos hoje que eu posso me especializar. Esse cara tá dado ao fracasso, porque ele tá em torno, em volta de conteúdos que ele mesmo cria, né? Quem trabalha com educação. Que acha que vai dar certo, o achismo, vive do achismo praticamente. Das experiências diárias, do feeling, mas pegar conceitos de pessoas de fora é muito importante. E ainda mais agora que tá mudando muito, muito rápido, né? Muda muito rápido o time das coisas. Você pega na nossa parte de marketing, cara, é praticamente semanal. Então, toda semana a gente tem que aprender um trem novo. As plataformas mudam, os acessos mudam, o formato que era um muda para outro, e a gente tem que estar estudando, atualizando. Então é muito verdade o que você fala, e a gente tem que ficar aplicando, tem que se dedicar, né? Tem que gastar tempo, gastar energia com aprendizado. E a gente passou por muito tempo, né? Você trouxe, Yuri, de gurus, né?
A gente teve pessoas que tiveram, de fato, sucesso na sua execução. Algumas, eu acredito, e falando dentro do nosso próprio setor, soube aproveitar muito a A onda, crista da onda do momento. E por falta de ter pessoas no mercado, dentro da educação, pegou o que tinha ali e ele se tornou uma referência, mas de uma referência de um período muito curto de espaço de tempo, que hoje a gente vê que as pessoas às vezes nem têm tantas empresas e tá lá vivendo do passado ali, talvez, do que ele conquistou, que não foi algo muito consolidado. E quando vê, por exemplo, quando a 4C, a gente até falou no podcast passado, né? A The Growth Club, ela nasceu com essa veia de educação. Sim. Ela nasceu para ser essa veia de educação. É claro que dentro do The Growth Club nós vamos ter produtos, esteira de produtos e serviços que possa ajudar pessoas, empresários e empreendedores menores do que nós somos. Mas eu também falei no podcast passado, eu sempre tenho um advisor, um consultor, alguém que já conseguiu atingir patamares do que eu ainda não atingi, porque quando a gente contrata isso, a gente está comprando experiência e tempo. Eu quero chegar do ponto A ao ponto B gastando menos dinheiro de forma mais rápida possível. Eu acho que é isso a educação pode trazer de forma efetiva para dentro da empresa, para o empreendedor. Mas olhando ali pelo cenário de construção, e eu quero colocar isso em pauta, né? Porque Yuri, ele construiu ali, talvez, só uma carreira meteórica dentro do setor solar. E lá, a gente conversando, você falou que geriu quase 500 vendedores simultaneamente. Foi uma empresa que você passou na tua mão ali de vendas 140 milhões no ano. Acho que a minha primeira pergunta no início foi: como é que tem sanidade mental para rodar tudo isso? Porque lá na empresa temos 30 e poucas pessoas, indo para 40 pessoas, 30 aí, dando a dica ali, 36 pessoas. Vai ter 37 que eu vou para lá. É verdade, temos um desafio. Daqui a pouco a gente põe esse pauta. Vamos falar de novo. Isso aqui faz parte, o Yuri ajudou a construir bastante coisa. Mas você acredita que, o Yuri, nesse processo de construção aí, quando a gente fala de gurus e tal, o cara viver a experiência e viver a prática é fundamental para ele poder estar no palco que tá falando, né? Com certeza, cara. Como vou pegar o gancho que tu falou de pessoas que aproveitaram o hype. Acho que sempre vai ter hype. Apareceu uma atualização nova na rede social e o cara dominou aquilo, ele soube como dominar aquilo e ele sabe ensinar aquilo, ele vai hypar, né? Então, quem hypou com produto digital ali no meio da pandemia, porque tá todo mundo em casa, soube hypar, fez muita grana. Então, no solar, o nosso segmento, muitos já hyparam. E aí vem a frase que dói na minha cabeça até hoje, que é o seguinte: se a gente não se posicionar, alguém vai, cara. Uhum. E se a gente tem conhecimento, se a gente sabe o que precisa ser feito, como tu falou, a gente tem a execução, a gente tem o histórico, tem a realidade, já viveu aquilo, a gente precisa se posicionar. No mundo hoje onde muitos quebram e acabam virando mentores, né? Ele tem algo para ensinar, cara. Ele tem algo. Eu quebrei, não quebra aqui. Ele vai saber pelo menos aonde é o caminho dele. Uhum. Mas muita gente boa hoje não tem tempo. Não tem como escalar o tempo dele para se dedicar para ensinar. Então, pô, gente, olha o horário que vocês estão aqui. Olha a hora que a gente destinou para gravar o podcast. Então, vocês pararam as atividades de vocês como empresário para sentar, gerar conteúdo, alcançar pessoas. Quando vocês forem criar o produto de vocês e dedicar tempo para isso, vocês vão ter que criar ali uma noção de tempo de entrega daquilo que vocês vão fazer. Só que vocês têm vivência, cara. Vocês têm vivência de todas as coisas. E aí o pior do palco é quando eu entrego só aquilo que é bonitinho, né? Tem que fazer X ligação, tem que falar com X cliente, tem que ter X vindo do tráfego, X vindo de prospecção ativa, de indicação, tem que ter o controle real do inbound e do outbound. É muito bonito isso, mas a gente sabe que não é assim no dia a dia. A gente tem os nossos incêndios diários dentro da nossa empresa,
A gente tem os problemas pessoais dentro da nossa casa, a gente tem uma ou duas empresas para gerir, e às vezes, cara, como é que eu vou arranjar tempo para tirar, para apresentar, né? Para começar a construir ali um produto, ou uma mentoria, ou ensinar outras pessoas. Então, como eu falei no início, muita gente se posiciona e ajudou muita gente na sua empresa, foi esse advisor, foi essa linha de consultoria construtiva, né? Tem vários outros negócios hoje que o cara não está mais 100% na operação. Ele decidiu seguir nesse caminho educacional, né? E há uma linha de sacrifício, né? Eu estou numa posição hoje, eu brinco, né? Quando eu tô na empresa do Max agora, meu produto ele não é só online, meu produto é presencial, a gente vai para dentro da operação. E estar dentro da operação me traz uma nostalgia maravilhosa de estar dentro de uma empresa, administrando, tá, o dia a dia ali, vendo os problemas, vendo os gaps, vendo os desafios que é ser um integrador, ter uma loja física e como é que administra isso. E, pô, cara, bate essa nostalgia de querer ter, mas eu entendi que eu tenho que estar aqui 1000% dedicado a algo. O meu papel hoje é trazer inteligência de mercado. Quando a gente atende ali 60, 40, 50 integradores, 19 estados diferentes, o que eu aprendo? Cara, o que acontece no estado, o que esses caras estão fazendo, a gente conseguiu mudar ali alguns gaps, e esse cara já venceu em algumas outras áreas. Cara, o case desse cara, a forma como ele faz, funciona em qualquer lugar do país. Só que tem uma galera que não sabe que funciona, porque não tem esse acesso. O cara tá aqui no sul do país, o cara no nordeste, não tem esse acesso. São pequenas e médias empresas, a gente tá falando de empresa que fatura 10, 15, 30 milhões no ano, que já é grande. Mas o que esses caras estão fazendo para chegar nesse faturamento? Quanto à eficiência, a margem de lucro que eles tiveram. O cara aqui que fatura 5, 3 milhões no ano, não tem esse acesso, porque esse cara não virou palestrante. Esse cara não tem tempo para isso, ele está 100% dedicado no operacional. Então, nesses dois assuntos que tu trouxe, hoje a Quatro tem esse objetivo de conectar a inteligência de mercado. E o que acontece no sul do país, aqui no Centro-Oeste, demora 1, 2 anos para chegar no Norte e Nordeste, cara. Eu sou do Norte do país. Então, demora o que acontece no mercado, e eu tô falando de vários mercados, né? Tem alguns que são mais acelerados para lá, principalmente quando a gente fala de outros segmentos específicos. Mas não estou falando de questão de organização, tecnologia, informação chegando de acesso. Cara, eu vim de lá. Hoje eu estou morando há 1 ano em Curitiba. Então eu sei que chega mais rápido. Eu sei que tem um acesso mais rápido. Então a 4C tem esse objetivo. É de fazer essa informação, essa inteligência de mercado chegar de forma instantânea para tudo que é lugar. Né? O que tem de opção na mesa hoje para esse empresário poder faturar diferente? Né? E hoje a gente vê grandes empresários hoje que têm grandes empresas que têm faturamentos assim, astronômicos. Eu falo dentro do nosso próprio setor. E a gente nem conhece essas pessoas. Eu fico imaginando, Bob, a oportunidade que o cara tem na mão de criar uma audiência de uma construção de empresa, de vendas, de serviço, de operações que o cara fez. E eu não sei, porque eu olho assim como uma grande oportunidade de vitrine, de estar posicionado para isso. Não é regra, né? O cara é obrigado a estar posicionado, mas eu vejo assim, é uma falta de oportunidade da gente até conhecer a estrutura. Grandes empresas hoje no mercado, do solar, por exemplo, eu não vejo como um grandíssimo posicionamento de mídia. A gente já até trocou ideias sobre isso, né? Já, bastante. O quanto a pessoa fatura gerando receita, mas o posicionamento da internet está muito aquém, tá perdendo para uma empresazinha pequenininha que não conversa. E a gente fala muito sobre marketing, né? Às vezes não precisa nem ser, mas parecer ser também é muito válido dentro dessa construção de marca. Aí, assim, eu vejo essas pessoas, talvez por falta de tempo, ou está muito bem consolidada, ou até por falta de vontade mesmo, não está gerando audiência, gerando oportunidade de negócio, ou até mesmo tendo essa abertura de saber e a gente ter, talvez, uma
Uma empresa que possa vir a conectar esse conhecimento entre eles. Então, É aí mercadológico, cara. A CIMED não é a empresa que mais fatura no mercado de medicamento. Mas todo mundo conhece ela, né? Pois ela decidiu, e ela não é, ela é um pouquinho distante do primeiro colocado. O primeiro colocado não investe nem perto do que ela investe em marketing. Nem Mas aparece, né? nem aparece, conservadora demais. Uhum. A linha dela é de conservadora. Então, a estrutura de governança da empresa, a estrutura de C-level da empresa, entendeu que é assim que a empresa vai seguir. Então, a gente vai ter empresas que precisam se posicionar como vocês, para incentivar outras, para mudar, para ter um comportamento diferente. E vai ter empresas que não, elas vão tentar ser uma linha mais conservadora. O dono não quer se posicionar. E aí é vocação também, né? Pô, vou sentar para falar com as pessoas. Talvez o cara não tenha essa oratória, ele tenha uma questão muito mais de gestão financeira. Sim. Ele tenha um bom líder. Talvez não é nem o dono, ele tem um bom sócio. Ele tem um bom cara que tá ali à frente CEO. tocando. Ué, é isso. E aí, parando para analisar, e a gente vê sobre marketing, posicionamento e pessoas que estão posicionadas, às vezes a G4 não está nem entre as top 10 de educação que faturam no Brasil anualmente. Ela nem está entre as top 10, mas é a que mais faz barulho. A que mais as pessoas lembram. É a que mais fala. Só que, cara, tem muitas outras. Ela não está nem entre os top 10 em faturamento anual. Cara, é surreal. Então, tem muita gente que não tem esse posicionamento específico. Da V4, que eu te falei isso naquele podcast passado, ela não tá nem nas 20 maiores do Brasil. Eu, como leigo, achava que era top 1. Pensa. Vou dar que mais faz barulho de franquia, o Dani de um lado, podcast, vídeo e ainda... Gerando audiência pra caramba. Gerando audiência pra caramba. Mas assim, tá no rumo certo pra poder alcançar, né? E tá fazendo barulho pra isso acontecer também. Mas eu acho que esse é o ponto, é o posicionamento. Ele se posicionou. Enquanto uns não estão, ele está se posicionando. E ele ganha ele ganha espaço. Sim. Querendo ou não, ele vai ser lembrado. E trazendo para o ponto aqui que a gente estava tocando, marketing é geração de audiência, é geração de marca, a marca vai ganhando força. Se é bem posicionado, estrategicamente posicionado, ela vai ampar, vai crescer. Mas também o marketing mal direcionado vai gerar audiência para aquela empresa, vai criar autoridade para ela, mas se tiver uma má gestão aqui dentro dessa empresa, não adianta ter o melhor marketing do mundo, se essa empresa ela não tem lastro, ou ela vai ter vida útil daqui ao próximo tempo. Quero voltar até um pouco antes desse... chegamos ali num ponto, né? 4C, o Grupo MHZ, a Upgrow, onde já consolidou, já temos condições de falar um pouquinho do que a gente já construiu. Mas quero voltar antes, onde você... Pergunta muito honesta, cara. Como é que constrói um time de 470 pessoas? Boa. Cara, eu tive a experiência e a vivência de 3 anos e meio no marketing de rede, né, cara? Eu vejo muita empresa hoje de estrutura de recrutamento e seleção, principalmente agora com as NRs agora, né, que saúde mental, né, agora é obrigação, a partir de maio vai ser obrigação, e as empresas precisam se adaptar para isso. E, cara, ali foi uma escola para mim. Foi a maior faculdade de recrutamento, seleção e formação de pessoas de time comercial, foi aquele local. Tive a boa oportunidade de conviver em boas concessionárias e concessionárias japonesas, e ali aprendi bons conceitos de recrutamento, seleção e formação de time. Ali foram as minhas escolas, né? Então, eu tinha 26 anos, e esses 25 para 26 anos, já era pai, e eu precisei aprender a como lidar. A minha outra faculdade se chamou igreja. Então, eu liderei células, liderei pessoas, ali aprendi a ter posicionamento de oratória, a como fazer uma boa palestra, uma boa pregação. Então, ali foi também uma outra escola. Dos meus 18 anos até meus 27 anos, eu liderei dentro da igreja. Então, no posicionamento de liderança, eu cheguei a liderar 150, 160 pessoas dentro da igreja. E ali, o recrutamento é um só, né? O recrutamento, se você aceitar Jesus, você vem. Então, o preço já foi pago. O preço já foi pago ali. Então, ali eu aprendi muita coisa. Ali foi a minha formação também, nesse sentido. Eu aprendi a lidar com pessoas, a como tratar pessoas. Eu tenho uma frase pessoal. A partir do momento que vocês desumanizarem uma empresa, você quebra ela. E quando você posiciona a sua empresa ao ponto de ser robotizada e burocratizada, muita coisa,
os processos são muito burocratizados, a linha de acesso às outras pessoas são cheios de mini processos, mini regras. Não estou falando que não pode ter, mas eu desumanizei a minha empresa, a chance dela quebrar é muito grande. Porque o nosso negócio é de pessoas. Cada vez mais está lidando com a gente olhar para as pessoas, que vem a obrigatoriedade agora do cara ter sanidade mental dentro da empresa. E um bocado de novas regras e leis de como conduzir um bom colaborador. E a gente está falando de contratação, né, gente? Cara, dentro da minha última empresa que eu atuava, como diretor comercial, como sócio e até mesmo como participante dentro da empresa, eu cheguei a treinar 2.000 pessoas. Então se passaram 2.000 pessoas sendo formadas com a gente. Foi em qual período? 2022 até 2024, até início de 2024, se passaram mais de 2.000 vendedores, entre supervisores e líderes. Muita gente. É muita gente em curto espaço. E Yuri, Uma empresa só? Era uma empresa chegou a abrir 28 lojas, 4 estados diferentes, 4 culturas diferentes, 4 formas diferentes de contratar. Então, o que eu entendi, cara, oportunidade tem para todo mundo. Quer um exemplo? Vocês devem conhecer, ou vocês já lembram, vão lembrar bem raramente, a galera que tá vendo a gente vai lembrar, que tem pessoas que são incríveis em empresas, que ganham muito mal e estão ali dando a vida naquela empresa. E por que talvez eles não tenham um emprego melhor? Porque talvez o cara não se sinta confiante para sair daquele local, ou ele se sente bem, ou ele é bem tratado. Ou às vezes o cara é maltratado, recebe mal e tá ali dando a vida dele naquele lugar. É o perfil dele. É porque ele ainda não achou, ninguém foi ali recrutar. Ele não vai estar no LinkedIn. Quem tá no LinkedIn é que quer sair da empresa que tá, cara. Tá ali se mostrando quem ele sou bom. Ó, subir de cargo. Isso. Da empresa. O LinkedIn é o Tinder dos adultos, né? É o Tinder dos empresários. Vou procurar um profissional bom. Vou lá no LinkedIn, porque vamos ver como é que tá lá. Cara, eu acho massa, eu uso muito o LinkedIn para procurar bons profissionais, mas quando a gente vai nessa ideia de Hunter, então, como eu falei, a igreja foi uma maior escola para mim, o marketing de rede foi uma grande escola para mim, porque o marketing de rede eu cheguei a ter 10.000 pessoas na minha rede, então eu criei volume, eu aprendi que todo dia, qualquer lugar é um ponto ideal de recrutamento. Então eu sou um recrutador nato. E aí, se eu pudesse dar uma dica clara para quem lidera, para quem tem times comerciais, que tem um time específico, o seu líder e você, o perfil, uma linha de perfil e skill que o cara tem que ter é ser recrutador. É ele ter análise. Ele tá num restaurante, tá sendo bem atendido. Pô, cara, esse cara, eu vou pegar o número dele aqui. O cara tá dando a vida dele aqui pra ganhar 10% de gorjeta, que nem cai os 10% de gorjeta. Nem vai pra ele. Nem vai pra ele. Às vezes o cara vai no shopping bem atendido, às vezes o cara vai numa concessionária bem atendido. E vocês vão em vários lugares, a gente vai em vários lugares. O líder tem que estar assim, com essa cabeça aberta, e ele tem que estar com os olhos bem abertos para boas oportunidades. Às vezes tem bons profissionais em outros lugares, e aí é o papel de ser hunter. Não significa que o cara é do meu setor, pode ser de outro setor. E como é que eu tenho esse olhar hoje? Como é que tenho esse olhar atento para isso, para recrutamento e seleção? E eu tenho que ter isso, não é só contratar, é também ter uma boa estrutura de treinamento. Tudo volta para a educação. Tua empresa vai ser grande, a tua empresa vai ser grande quando a gente tiver uma escola de formação de pessoas. Hoje, a escola tradicional ensina a mesma matéria há 150 e tantos anos. E dentro da nossa empresa, qual é o modelo de matéria que eu ensino para o meu colaborador? O quanto eu educo ele? O quanto eu treino ele todos os dias? Qual o formato de ritual que eu tenho? Qual o onboard que eu tenho? Qual o offboard eu tenho? Como é que eu preparo esse cara? O dia 1, o dia 2, o dia 3. A gente quer pessoas prontas, que entrem no nosso negócio e... tá aí, se vira. Sabe o que eu percebi, Yuri? Que a grande dor, e assim, para quem também está assistindo aqui, provavelmente é a sua dor, é o primeiro passo. O que você tem que fazer para construir esses primeiros passos? Porque foi a nossa principal dor. A gente sabe que a gente tem que educar, a gente tem que estar... Eu acho que o ongoing também é muito importante, né? Que é o acompanhamento. Beleza, eu integrei o cara, falou, bem-vindo, Bob, tá aqui a empresa, nós trabalhamos assim, tchau, obrigado, faz o resultado. Então, essa foi a mudança do jogo, da gente perceber que se construir essa estrutura...
facilita fazer o acompanhamento. É tudo a questão de deixar estruturado. E que dica que você pode passar para a gente, pelo menos alguns passos essenciais para a construção dessa formação, sei lá, o MHZ Academy, né? Uma estrutura de esteira de pessoas que vão passando, treinando e evoluindo. Boa, cara. Eu fui menor aprendiz, né? Então eu brincava que era o escravo aprendiz, aquele cara com 16 anos, tem metade de um salário, tem um curso nas sextas ou nos finais de semana, e a gente aprende. E eu tive oportunidade quando eu era moleque. E aquela oportunidade como moleque me ajudou muito, amadureceu como profissional. Então, quando a gente joga o jogo de início, o que fazer, primeiro ponto, para construir um time bom, você vai ter que contratar muita gente. Não existe, eu achei os primeiros 5 aqui... a sua Liga da Justiça, os 5 tops vai Pronto, ser... acabou, pro resto da vida, 10 anos dentro da empresa. Tem um ponto que eu gosto do baralho. Eu gosto demais do baralho porque o baralho tem 52 cartas e os 52 cartas tem 4 ases. A probabilidade de tu achar um as em cada puxada de cartas, são 13 para te achar um as. Então, tu tem uma probabilidade para achar um as. Um bom colaborador é uma probabilidade. Então, eu olho como os ases do baralho. Achar um bom líder, um bom vendedor, um bom gestor, eu vou ter que puxar muita carta. Eu vou ter que falar com muita gente. E eu não tô falando, tá, gente? Por favor, não interpretem que vocês são descartáveis. Não é sobre isso. Mas para achar bons profissionais, eu tenho que procurar, cara. E aí tem um outro problema. Eu achei o profissional. Segundo passo. Primeiro passo eu vou procurar muito. Eu vou ter que entrevistar muita gente. Eu vou ter que viver um processo de recrutamento ali e seleção bastante, muito. É cíclico. Em qualquer segmento é cíclico. Então... E o segundo passo é o educacional. É o quanto a gente educa. Qual seria o passo de T de educação? Primeira coisa mais importante na linha de educação. Qual é o MVV da tua empresa? Yuri, o que é o MVV? Missão, visão e valores. O que tu aceita dentro da tua empresa e o que tu não aceita dentro da tua empresa. O que é claro para o cara entender. Por que ele está sendo contratado? Por que ele está ali na empresa dele? Por que ele vai executar aquela função? Quais são os motivos da função dele? Qual a importância daquela função? Isso está documentado? Ele tem uma cartilha disso hoje? É claro essa linha de atuação desse cara hoje? Se não é claro, por que não está documentado? Segundo passo, educação, ela vem do que preciso fazer todos os dias, quais são as atividades diárias daquela pessoa como um todo. Recrutei muito, mas eu tenho um bom MVV, eu tenho o que eu quero e o que eu não quero dentro da minha empresa, eu tenho claramente as linhas de atividade daquele cara definida, e gente, real, vocês querem ver pessoas pagarem um preço junto com vocês? Por que as pessoas se convertem hoje? Porque elas acreditam em algo, elas acreditam que tem uma vida após a morte, elas têm a crença em algo. Quando alguém aceita estar dentro das nossas empresas, é porque elas compraram a visão que a gente tem, como dono, como CEO, como fundador, como o cara que criou uma empresa e tem uma visão. A gente vendeu a visão. E tem pessoas que vão comprar a nossa visão. Por quê? Porque a visão do cara não está ampliada e ele conseguiu, junto com a tua visão, se encaixar naquela jornada. Ela pode ser cíclica, ela pode ser uma jornada temporal, ou ela pode ser atemporal. Aquele cara vai passar aquela jornada contigo para a vida inteira, porque tem um valor, tem um propósito, tem algo que aquele cara enxergou naquilo que vocês venderam como visão. Então, depois de recrutar muito, fazer muito processo seletivo, eu preciso ter o meu MVV muito claro. Porque a minha visão pode gerar impacto na visão de outras pessoas. Os meus valores podem gerar impacto atemporal ou temporal para muita gente, né? E a minha missão, ela vai gerar clareza para aqueles que vão estar comigo. Porque é a minha missão, qual a missão diária desse cara? O que ele precisa fazer? Está documentado isso, né? Então, quando a gente desenha o nosso MVV, muitas das vezes vamos no ChatGPT, né? E o MVV ele tem que estar linkado com as atividades e o planejamento da empresa, né? Se a minha missão hoje, como da minha empresa, profissionalizar as 500 melhores empresas do segmento solar, gerando 50 mil empregos nesse segmento, cara, tem que estar vinculado às missões diárias dos funcionários que vão estar comigo.
Tem que estar vinculado real às empresas que vão virar meus clientes. Eu quero que gerar o real impacto dentro delas. Então, quando eu sei o que é o meu MVV, meus funcionários sabem falar sobre o meu MVV, pronto, a parte educacional eu venci. E a terceira coisa, e a mais importante, dentro dessa jornada de contratar muita gente e ter muita gente junto com a gente, o nosso jogo é de pessoas, gente. No mundo da IA, no mundo que a IA está tomando muita proporção, o nosso jogo é de pessoas. Se eu não sei me relacionar, eu não vou conseguir construir. No final, eu preciso de gente para vender. Eu posso investir um dinheiro em tráfego, mas, cara, o tráfego vai pegar uma quantidade de pessoas que está ali nas redes sociais. E a galera que não está na rede social? Como é que eu vou pegar essas pessoas aqui para serem meu cliente? É um público que não está me assistindo pelas redes sociais, orgânica ou no tráfego. Como é que eu alcanço essas pessoas? É com pessoas. Se eu quero de forma orgânica, eu vou precisar de um pequeno influenciador para gerar aquilo. Então, o jogo de pessoas é o quanto eu me relaciono. E aí vem a ideia do PDI, desenvolvimento individual de cada um. E eu sempre gosto de uma linha. Meu funcionário não precisa ser o meu melhor amigo. Você não precisa ser o melhor amigo do seu funcionário. E essa linha de relacionamento não é obrigatória. Mas o relacionamento de vocês tem que ser saudável. Porque senão, dificilmente... Se há uma linha de desconfiança entre a gente, como difícil a gente se manter. E tem que ser inspiracional? Eu tenho que inspirar? Tem, cara. Que mostrar isso. Tem. Porque o nosso jogo de pessoas é pelo servir, cara. E isso eu aprendi dentro da igreja. Servir é através do servir. É o exemplo, né? O exemplo arrasta. Sim, exatamente. É o quanto você serve. E servir não significa ser babá. Servir não significa ficar adulando, não ser pai. Servir significa, eu estou servindo aqui, mostrei como é o caminho e você vai trilhar. Tá aqui, ó, o caminho foi trilhado. É dessa forma. Aí eu lembro da segunda etapa, é a parte educacional do meu MVV, das missões diárias que esse cara tem que trilhar. E o terceiro ponto é relacionamento. Porque todo mundo tem uma dor de dente. Todo mundo vai perder um bem, ou todo mundo vai perder um ente querido. Ele vai ter um momento de fragilidade. Todo ser humano tem as suas estações. O outono, vai ter o verão, vai ter o inverno também. E o inverno, às vezes, pode durar bastante tempo. E aí, esse lado de saber lidar com pessoas, de humanizar o negócio. E eu não tô romantizando, tá, a parada. Pô, cara, eu tenho que ser muito cuidadoso, algo tipo. Não, é humanizar, cara. Até porque hoje nem pode muito, assim, por causa tanto da... Mas eu colocando coisas polêmicas aqui, mas falando disso aí, com esse negócio da lei da mulher lá, da misoginia, esse tipo de coisa, de assédio, que tem dentro de empresa, tipo assim, você não pode hoje ter muito apego com as pessoas, porque você pode até levar processo por causa disso. Correto. Né? Um cliente meu, essa semana, ele me ligou e falou, ó, eu trabalho com marketing, só que quando o cliente a gente aprofunda tanto que ele vai me contando as coisas para mim entrar na outra parte mais... A gente meio que se torna psicólogo às vezes. Psicólogo, conselheiro, e aí ele... A menina, a funcionária, pediu a mãe dela tava com câncer, pediu para me deixar ela cuidar da mãe dela enquanto a mãe dela tava com câncer, a mãe dela morreu, dei mais uns dias para ela, ficou 35 dias sem vir na empresa, chegou hoje, falou para mim... que queria que eu recebesse os 30 dias, pediu demissão, quer que eu pago com ela, quer que eu pague o aviso prévio, quer que eu pago tudo. O que é que eu faço? Aí ele falou assim, eu quero gravar um vídeo falando isso, porque foi sacanagem dela. Eu falei, cara, mas o que vai gerar na sua vida esse vídeo? Você vai gerar uma polêmica, algum burburinho, mas não vai gerar nada. Então ele ficou muito chateado, porque ele, tipo assim, cuidou dela, deu o braço, não, vai lá, faz tudo, na hora que você precisar você volta, e depois ela ainda quer processar ele agora. Então ele fez tudo pela pessoa... E a pessoa não foi grata, né? Vou colocar isso no... Mas a gente como empresário, não sei se vocês concordam, é muito mais sobre a outra pessoa do que da gente. Não sei se vocês concordam com esse Mas tem que ter um pouco de malícia nessa área como empreendedor, como empresário, né? Não, eu falo... Igual ele falou assim, eu tinha que ter documentado, não documentou nada, não documentou nem no WhatsApp, ele só falou. Isso é meio burrice mesmo. Mas assim, o que eu falo é sobre o esperar da pessoa... o que ela deveria ou não fazer. Aí eu acho que é um pouco de ingenuidade hoje do empresário, atualmente. E
o que acontece ou deixa de acontecer é muito sobre a outra pessoa, do que a outra pessoa faz. Então tem essa questão do inspiracional, eu acho que é bacana e também não acho que tem que adular. Você conhece a minha operação lá, a gente sabe que tem dia que tem que dar a direção de forma mais enérgica. Eu recebi esse, de vez em quando, o pessoal fala que eu sou enérgico. E olha que eu sou bem tranquilo, né? Mas isso eu acredito que é inspirar a executar qual que é o planejamento. O que eu acho que não é correto para um líder é cobrar algo que não foi combinado. Não teve as expectativas alinhadas. Aí daí eu cobrar algo que não foi alinhado como expectativa, aí eu vou ter uma quebra de liderança ali do que meus liderados estão esperando de mim. Aí eu vou cobrar um negócio que nem estava acordado. Não sei se isso faz sentido, né, nessa construção aí de inspiração, de liderança, não. Aí trago o quarto ponto aqui, né? Que é o medo, né? Que a gente não pode ter medo. Medo de um bocado de coisa. Eu não vou contratar muito porque eu vou ter muito processo. Eu vou contratar pouco porque eu vou extrair a melhor eficiência. Cada um deles vai ter sua linha de risco. Aprendi uma coisa com a vida, cara. Do bicho, você espera o bote. Se ele estiver acuado, com medo, você sabe quando ele vai se preparar para dar o bote em você. Agora, o ser humano, acuado, em um modo sobrevivência, você nunca vai saber quando ele vai dar o bote. Ele vai te dar uma facada, ou ele vai te apunhalar pelas costas. Eu não tô falando do ato físico, né? Mas eu tô falando do ato moral, atitude, uma ação ou algo do tipo. Então, a gente precisa analisar os pontos. Traição, até Jesus teve, e recentemente a gente teve agora, passando Semana Santa, para representar isso. Então, o líder, ele vai ter o cara que vai trair na fala, ele vai trair na ação específica, ele vai ter aquele que só vai acreditar porque o patrão tá lá mandando e tem que tocar aqui para mostrar o que precisa ser feito. Acho que o maior exemplo de liderança é de Jesus, porque ele mostrou com a execução e na prática e no servir o que precisava ser feito. Mas a gente não pode ter medo. Medo porque alguém vai trair a gente ou enganar a gente, ou seguir um caminho diferente daquilo que a gente combinou, como tu falou, foi o combinado. O cara tava vivendo junto comigo aqui. Eu treinei esse cara, eu preparei ele, eu paguei fielmente a quantidade de dinheiro que era necessário para aquele cara. Eu financiei o crescimento daquele cara e ele me traiu. E eu acho que a gente não tem que ter medo de passar por traições ou momentos difíceis de tomadas de decisão, porque a gente vai ter momentos que tem um bom profissional, mas ele culturalmente não me ajuda, não acrescenta na minha empresa. E eu tenho que tomar a decisão de sair. Vai ter que tomar decisões que, esse sócio comigo estava há tanto tempo e ele está com cargo executivo dentro da minha empresa e não faz mais sentido ele estar nesse cargo executivo. Porque ele não entrega mais o que é combinado, o que gera inspiração, o que transforma. E talvez chegue um momento que eu tenho que colocar esse cara em uma outra posição. Eu tenho que colocar esse cara numa outra posição. E aí, esses 4 pontos para construir uma empresa, para chegar no nível de construção, eu não posso ter medo. Se eu tiver medo, eu não vou contratar. Se eu tiver medo de demitir... E aí, para demitir é uma luta também, né? Que você fica com medo. Você tem medo de contratar, imagina demitir. E aí tem medo de demitir. Porque o que vai pensar? Vai me processar. Cara, se eu humanizei meu atendimento, se eu humanizei meu atendimento com o meu funcionário, eu sempre fui um cara que humanizei os processos internos dentro da minha empresa. Era claro o meu MVV e ele não está cumprindo com as missões diárias dele como um todo. Eu fiz um bom processo seletivo e deixei claro no meu processo seletivo o que tinha que ser feito. Quando ele está sendo desligado, ele está tendo ciência o porquê ele está sendo desligado. Agora, eu não humanizei minha empresa. Eu tenho um MVV, claro, e eu recrutei de forma errada. Quando você vai demitir, você vai ter muito trabalhista, gente. E ele ainda joga na cara, né? Porque você contratou errado, você até apresentou o MVV, mas às vezes as lideranças não vivem o MVV da empresa claramente, não tem processos muito bem definidos, você não humaniza, você tem muita burocracia interna dentro da tua empresa, os processos não são claros, e aí você não consegue humanizar, você robotiza as atividades.
Não tem acesso direto, não tem um líder que cuida, não tem alguém que desenvolve, não tem alguém que tá ali olhando como um todo. Esse cara vai sair. E ele vai sair dando problema. Então, é um trilho aqui. Foi o que tu me perguntou, qual seria o trilho para conseguir construir uma equipe grande? Eu tenho que estar sempre recrutando, eu tenho que estar sempre mostrando e tendo um bom onboard, mostrando o MVV claro, deixando claro as missões da empresa. O terceiro ponto, eu preciso humanizar o meu processo, eu preciso humanizar o meu atendimento para as pessoas que estão dentro da minha empresa, com os líderes também, e os líderes também seguirem essa mesma linha de exemplo e inspiração. E o quarto, eu não posso ter medo. Porque medo, eu não vou empreender. É que nem o cara, eu nunca vou comprar um relógio ou comprar um carro melhor porque vão me roubar na rua. Cara, por causa de alguém que fez algo, eu não vou fazer. E assim, empresário, deixa eu falar um negócio. Você vai ter funcionário te sacaneando, tu vai ter sócio te sacaneando, tu vai ter uma porrada de coisa acontecendo na tua jornada e seja bem-vindo a esse mundo, tá? Porque senão ninguém se relacionava mais, ninguém casava mais, ninguém comprava uma roupa porque a roupa vai vir ruim, porque teve alguém que teve uma experiência ruim. Tá rolando até uma trend agora, né? A pirâmide do Egito tem nota ruim no Google. Experiências ruins. Caraca, velho. Então, suas experiências, não tenham medo das experiências que você vai ter na empresa. Só tenha um bom controle desses 3 pontos e um bom controle financeiro das tomadas de decisão, porque funcionário pode quebrar uma empresa. Como funcionário pode crescer sua empresa. Ele tem que saber escolher. E às vezes a gente quer muita gente pronta dentro do nosso negócio. E formar pessoas é difícil. Formar gente é difícil. E isso foi um ponto. A gente construiu o que construiu porque a gente pegou muita gente que não sabia. Dentro do multinível foi a mesma coisa. Dentro da igreja foi a mesma coisa. Então, para alguém ter uma jornada de crescimento em qualquer lugar, ela precisa de uma jornada educacional. Senão esfria. Se esfria, não vai ter entrega. Se não tem entrega, vai ter desligamento, vai ter afastamento. E aí eu não vou ter o resultado que eu necessito. Então, acho que esses 4 pontos para mim, esses são os pontos mais importantes para a construção. Pô, Yuri, mas tu sabia disso? Não, quem me dera saber disso no início. Eu só sabia que eu tinha que recrutar muito e treinar muito. E humanização, gente, que é desenvolver pessoas, a gente vai vendo no erro. Contra os 10 primeiros, eu errei pra caramba, eu errei no treinamento inicial, errei na humanização do atendimento, aí eu vi que eu errei, aí vai melhorando. Quem me dera que eu tivesse esses 4 passos muito claros na minha cabeça há 10 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu comecei a construir empresa. Então, cara, hoje, como é que eu faço hoje na 4C há 1 ano? Cara, primeiro foi o Yuri empresa. Não tinha comercial, não tinha CS, não tinha financeiro. E eu tô há 1 ano construindo, cara. E eu sei que eu vou chegar a ter uma empresa de 100, 50, 30 funcionários ativos dentro da minha empresa. Eu sei o que eu estou construindo, mas eu tenho que estar muito claro esses 4 pontos. Fica mais fácil a jornada, senhores. Muito mais fácil. Então, como eu entro hoje no conselho consultivo dentro das empresas, quando eu vejo um desses 4 pontos que existe uma linha de dificuldade, a gente consegue ajudar a corrigir isso muito rápido. Agora, o medo eu não consigo corrigir, que é algo comportamental e sentimental. A gente tem traumas, né? Todo mundo vai ter pequenos traumas. E o empresário tem vários. Não é à toa que a gente tem um bocado de cabelo branco na cabeça. Né? Então, fica as sequelas claras do que a gente passou no nosso dia a dia. Então, esse 4 ponto que é o medo, trava muita gente. Né? E o medo trava. Vocês lembram do Chaves? Quando o Chaves pegava um susto, o que acontecia com ele? Travava. Isso assaltava quando jogava. Tinha que jogar água nele. Então, o empresário hoje tá precisando toda hora alguém jogando água na cara dele para ele acordar, porque ele pegou um não, ele foi traído, ele passou por um momento difícil. Cara, a gente dorme no barulho, né? No barulho de previsibilidade, no barulho de será que essa galera vai continuar comigo mês que vem? Será que mês que vem eu vou ter o mesmo resultado? A gente saber lidar com o barulho, né? Saber lidar com os problemas que a gente passa no dia a dia. E esse medo, ele precisa ser superado. É terapia. Terapia ou uma palavra. Lá em Tiago diz que o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Você quer empreender? Faça com amor aquilo que você faz. Você vai fazer sem medo. Cara, lembra do início de vocês? Era brilho no olho, meu irmão. Era brilho no olho e números, fazendo muito. Fechei um cliente. Fechei um cliente, comemoração, meu irmão. Era aquela adrenalina louca. Então, assim, o início de vocês era amor pelo que vocês estavam fazendo, porque era de vocês.
Empresário, é sobre isso. É entrega total. Voltar ao primeiro amor. É isso. É fazer com muita força isso. E encontrar pessoas que vão amar também aquilo que está sendo construído. E aí Sim, tem que ter a visão O muito time clara. tem que gostar também do que faz, né? Cara, e isso é fundamental, né? Porque para você deixar de lado um velho amor, digamos assim, você não quer abandonar. Mas a gente falou sobre isso, sobre construir. Quantos CNPJs a gente já não tem? Eu acho que talvez é aquele desejo, aquele tesão daquele algo novo, mas sem abandonar o que já foi construído. E se você não tiver um time, pessoas engajadas com a mesma cultura, com tudo que você criou, vai jogar simplesmente fora no lixo tudo que foi construído. Falando sobre medos, né? Esse é um dos medos, uma das barreiras, nem falar de medo, mas uma das barreiras, talvez, de empresários que deixam de construir Outras coisas. outras linhas, outras frentes, outros negócios, porque às vezes não tem, ou é muito apegado mesmo, sentimental, porque é meu, precioso, ninguém toca naquilo. Eu falo que o meu cargo de diretor comercial e pós-CEO vai estar à disposição. Está claro dentro da minha empresa. Porque se eu não abrir mão, talvez, dessa posição dentro do grupo MHZ, a gente talvez não consiga romper com tanta velocidade um The Growth Club da vida, ou outros projetos. E quando a gente olha para trás e vê que depende de pessoas de construir isso com gente com o mesmo amor que você, aí eu acho que é o que você trouxe. Tem que ser inspiracional. Porque senão a pessoa não tá... A pessoa acaba que tá comprando o teu sonho, né? Que você... Nesse contexto você que ele criou. falou. Colocou em jogo aqui, ó. O meu cargo vai estar disponível daqui a uns dias. Colocou para a equipe sabe disso. Como que eu faço alguém da equipe querer mesmo ocupar esse cargo? Existem duas coisas. Tem um que vai olhar o quanto esse cara trabalha e vai falar, eu nunca quero isso. Mas normalmente as pessoas olham só só o Instagram bonito, né? Isso, As mas noites não dormidas. o cara que tá acompanhando o teu dia a Ele- dia, ele- ele vai olhar e vai falar assim. E o pior, isso é ruim, cara, porque quando tu tem um colaborador e fala assim, cara, eu não consigo fazer o que tu faz. Isso é ruim, porque não é duplicável. E se você não é duplicável, então vai chegar uma hora que eu não vou conseguir colocar alguém na minha cadeira. E o questionamento ele é esse. O ponto é, você é duplicável? Conseguimos duplicar o Max? Em algumas coisas não, mas será nas ações, atividades, nas skills ali que são necessárias, nas habilidades que são necessárias, elas são comportamentais ou elas são habilidades que você consegue treinar? É treinável. Se é treinável, cara, e você é duplicável, é documentado tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, alguém uma hora vai sentar nessa cadeira. Porque o cara consegue ver. Para um corredor bater o recorde de 100 metros na corrida, tem um recorde para bater. Teve um tempo para ser batido. Teve uma forma. Teve um treinamento específico. Teve um treinador que ensinou aquele cara para bater. E quais são as ações que precisam ser feitas? E aí eu, como um outlier, como um cara que quero muito aquilo, eu vou estudar sobre isso. Eu vou aprender, eu vou achar as fontes que vão me levar àquele local. Um exemplo é tu ver a sede do teu colaborador por conhecimento, cara. Conhecimento, em querer absorver. Não é o puxa-saco, mas absorver. Tem o lado ruim, que é muito longe daquilo que eu posso ser ali, chegar ali é muito difícil. E o segundo lado é quando tu encontra, e incrível que pareça, as pessoas que olham, pegam um desafio desse, são as loucas. Tu fala, esse cara aqui, mas quando, cara? Não vai servir pra isso aqui. E terceira opção, muitos de que vão sentar na tua cadeira ainda nem entraram na tua empresa. O melhor profissional da tua empresa e o cara que vai sentar na cadeira de CEO, talvez ele nem entrou na tua empresa. E lembra que eu falei que o nosso negócio é sobre pessoas? Para te deixar o teu CNPJ andando aqui, para te poder ter tempo para dedicação mais forte no Growth aqui, Club, né? Ou para outros negócios, eu tenho que preparar pessoas para sentar nessa cadeira. E como prepara pessoas? Eu sou duplicável? Como é que eu quero que a minha empresa siga? Cultura é tudo aquilo que a gente permite dentro da nossa empresa. E cultura é tudo aquilo que acontece quando a gente não está dentro dela.
Então, como é que empresas perduram por anos e anos? Porque foi criada uma cultura, foi criado processos e aquela empresa continua. Cada uma, em vários segmentos, vários tipos, fábrica, indústria, varejo. E a gente pode colocar aqui N situações de empresas que estão pendurando até hoje. Mas é tudo uma forma de deixar a cultura bem alinhada, como tu falou. E é sobre isso, mudança de cargo é esse. Na 4C é a mesma coisa, eu acredito, cara. Eu não sou o cara que vai ser CEO. Por isso que eu não me considero CEO da 4C. Eu sou só fundador. Não tem cargo, não tem esse level, né? Nem pela linha de faturamento, que eu não acredito ainda, não tá na linha de faturamento para isso. Mas eu sou fundador e eu acredito que vai chegar o tempo que vai ter um CEO e um CEO dentro da empresa ali, tocando, e eu vou ser o fundador ainda. Eu quero ser só o fundador. E tem muitos outros projetos. Muitos outros projetos. É muito top a história dele, né, cara? Massa demais. Foi demitido, né? Eu passei por uma coisa parecida. Construiu o negócio e foi convidado a se retirar. Foi do seu projeto. basicamente isso. Basicamente isso. De detalhes entre linhas, basicamente isso. Mas eu aprendi pra caraca com isso, velho. Amadureci muito. Foi demais importante. Não entrando em detalhes, mas você acha que isso te faz olhar com uma visão de talvez ser menos apegado num nome, numa marca, e mais sobre o que você tem capacidade de construir e replicar isso em qualquer lugar? Isso aí. Esse é um ponto. Esse foi uma virada de chave absurda na minha vida. Acho que você já deve ter visto vários cortes no Instagram. Quem é você sem a sua profissão hoje? Você consegue falar de você sem a sua profissão hoje? Eu consigo, eu sou apaixonado pelos meus filhos, cara. Eu sei falar sobre mim, cara. Eu ia falar isso. A primeira coisa que eu pensei, eu sou o pai da Rebeca. É isso, eu sou o cara que sei falar sobre mim. E antes eu não, cara. Eu era alucinado. Quem é o Yuri? Meu irmão, um cara trabalhador, dedicado, focado, não sei o quê. E eu sei o que eu sou. Minha identidade é muito clara de quem eu sou hoje. Mas eu era conhecido como Yuri da empresa tal. Uhum. E esse era muito forte, saca? E eu não quero ser conhecido como Yuri da 4C. Eu quero ser conhecido como Yuri Conduru. Quem é esse cara? De onde ele veio? Nome e sobrenome. Isso que eu quero. É isso que eu quero. Deixar uma marca disso. Foi um aprendizado muito bom pra mim, cara. Eu já tive vários problemas pessoais, assim, como empresário. De sociedade ou algo do tipo. E a gente chegando aqui a quase 1 hora de bate-papo. O ponto mais forte pra mim foi, primeiro, da minha identidade. Quem eu era. Mais uma vez eu tive um choque de identidade. Uma empresa não pode me representar. E o que a gente conseguiu construir de jornada, de conhecimento, ninguém tira. Ninguém tira, cara. Ainda mais hoje. Tem uma parada que eu falo muito pros líderes hoje, principalmente pros líderes. Sabe qual é o problema do líder hoje? É que ele não tira da cabeça dele aquilo que ele tem de processo, de ideia, pro papel. Cara, eu tenho Miro, eu uso Notion, eu uso Chat, eu uso Manos, eu uso tudo pra tirar da minha cabeça e colocar ali. Eu documentar tudo o que eu faço. Tudo. Escrever tudo o que eu faço. A minha infância, minha mãe não me dava caderno pra levar pro colégio. Porque sinal de que eu não era um bom aluno, né? Ela me dava folha de fichário pra me levar pro colégio e caneta. Porque chegando em casa eu tinha que passar limpo pro caderno. Só pra ver se eu fui pra aula mesmo. E eu prestei atenção na matéria. E aquilo era bom porque eu reforçava a minha linha de entendimento. E isso eu levei pra vida. Eu gosto de anotar as coisas e depois passar pro computador e criar o que eu tenho que criar. Então, hoje, o problema nosso de bons líderes é não documentar muito do que aquilo que a gente aprendeu. Então, a minha jornada, cara, esses últimos 5 anos, 6 anos da minha vida, eu documentei tudo que eu construí. Todo o treinamento, toda a matéria, todo o insight, eu documentei tudo. Eu tenho coisa no meu bloco de nota de 2014 de ideias que eu tinha. Então, a 4C nasceu em 2022, gente. Foi a primeira vez que eu documentei a minha ideia. E demorou 3 anos para acontecer. Mas eu documentei. Tem muita ideia boa que nasce com vocês e a gente não documenta.
Então, essa minha transição de início do ano de 2025, em março, para abril de 2025 ali, por isso completou um ano, de abrir um outro negócio, de não abrir uma linha de concorrência clara, de entender que eu estava vivendo uma outra realidade, até mesmo como pessoa, como mente, aquilo foi uma mudança de chave para mim. Eu tive que viver os pequenos lutos, porque, infelizmente, grandes amizades são construídas no CNPJ, tá, senhores? Isso dói pra caralho. Quando você sai daquele CNPJ, é blindado pra caramba, então morre muita É um coisa. casamento, né? Aí morre amizades, morre nomes, morre História. ideias, histórias, e eu tive que saber viver com esses lutos claros e saber construir como deveria. Então, eu sou grato por tudo que aconteceu, cara. Tudo tem um propósito, velho. Tudo tem um propósito. Eu tinha que aprender com alguma coisa. A gente aprende com derrota, né? Não é só com vitória. Quais são os próximos erros que a gente não vai ter. E como eu gosto muito de futebol, Então, e eu vou fazer... Hã? Torce pra que time? Pô, cara, eu tô um time que tô sofrendo muito ultimamente, parecendo do Esporte Clube, cara. Rebaixado da Série C. Rebaixado pra Série C, mas aqui em Goiás a gente não perde. É. Vila, Goiás, tu pega o Mas taco. pode, tem problema, aqui eu torço pro Flamengo. Vocês não jogam Copa Verde, não, né? Joga, Joga? pô. A gente só ganhou 5 Copa Verde só. Somos o maior campeão desse treco. Mas não dá nada pra gente. Não que nada. Ele criou esse campeonato só pra vocês. Criou nada, meu amigo. Quando a gente foi campeão, tiraram o acesso à Copa Sul-Americana que tinha. Olha. Só porque a gente foi. E assim, cara, é um aprendizado. Na derrota a gente aprende. E aí, voltando a falar de história, o pai do Pelé chega chorando porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo por Uruguai. E o Pelé vira e fala assim: pai, confia que eu vou trazer uma Copa pro senhor. E o Pelé com 17 anos já trouxe uma Copa. Então, na derrota, se nasce algo novo pra gente aprender. Então, acho que as minhas pequenas derrotas da vida, e algumas delas eu aprendi pra caramba. Gera inspiração também Gera, pra você total. alcançar Voltar diferente. a vontade, né? É voltar diferente, cara. Voltar diferente. É entender quais são as ações que são necessárias para serem feitas de aprendizado pra gente não errar de novo. Agora, errar de novo na mesma coisa, aí já é um problema que precisa de um psicólogo mesmo. Algo do tipo. Cara, e como é que você trata quando você encontra essa joia rara, esse diamante, assim, pô, e esse cara, esse cara vai ser o cara que vai um dia poder me substituir, ou esse cara que é o que eu preciso aqui para mudar o jogo da minha empresa. Como é que você lida com isso? Primeiro, mostra para ele que ele é o cara, tem que desenvolver. Como é que você constrói esse caminho para não queimar cartucho também? Boa, cara. Tem que estar bem desenhado, né? Essas atividades. Quando eu falo de humanização é plano de cargo e salário também. É o cara conseguir se enxergar crescendo e se desenvolvendo dentro da empresa. O combinado no estratégico, e é uma coisa que eu venho aprendendo pra caramba sobre isso, né, principalmente no meio corporativo como um todo, o combinado, ele tem que ser cumprido no final. Existe um problema. A gente cria uma empresa de estimação, você deu esse exemplo, não é meu, eu não quero passar pra ninguém, vai ser só meu aqui pro resto da vida. Há uma linha de ego, há uma linha de cara, isso é meu, ninguém vai tocar nisso aqui, ninguém nunca vai ser sócio, eu tenho um apego emocional. E a empresa, ela tem 3 destinos, né? Ou você vende ela, você vai vender ela alguma vez, ou você vai deixar pros seus filhos como herança, ou você vai quebrar. Não existe um quarto rota aqui. Então, para você deixar sucessores, você tem que criar um caminho de sucessão. Um caminho claro de sucessão. Cara, como pai, como é que a gente... Hoje, todos os dias, isso eu passo na minha cabeça, cara. Qual é a minha linha de sucessão na minha casa? Eu ensino meu filho nessa linha de sucessão. Quando eu viajo, deixo meus filhos, eu tô aqui, a família tá em Curitiba, eu viro pro meu menor, que é o homem da casa, olha, tu que é o homem, cara. Vai ficar. Quando eu não tô, é você. Pra minha filha maior, no momento que eu não tô aqui, filha, é você que dá todo o suporte pra sua mãe. Né? Como a minha mais velha, minha primogênita. Eu preciso refortalecer pra ela
Na minha ausência, quem são as pessoas responsáveis? Na ausência de vocês, quem são as pessoas responsáveis dentro das suas empresas? Será que tem clareza para aquele colaborador que na sua ausência ele vai estar executando alguma atividade? A gente não testa, saca? É que nem filho, hoje eu testo, né? Faz isso aqui, deixa eu ver. Então testa, para não perder um bom vendedor, para não perder um bom supervisor, um bom gerente e passar eles para um cargo que ainda não é o momento, testa, valida, coloca ele por um tempo determinado. O exército tá aí para ensinar como era. Tu aspira, tu tem a oportunidade de virar um aspira ali, 01, agora você é o tenente aqui do comando. Bora ver como é que tu vai conseguir controlar aqui o pessoal. Então testa. Tem pequenos testes. É o que eu pergunto, porque existem erros básicos e normalmente a gente comete quando se comete a primeira vez. Como, por exemplo, promover o seu melhor vendedor a um gerente. Sim. Você perde o seu melhor vendedor e um gerente. E se bobear, ele ainda leva mais uns 2 vendedores, porque ele estraga Ou o abre, time. ou abre uma empresa. Uhum. Então, para a gente não cometer... O que tá rindo aí, Douglas? Então, pra gente... A minha pergunta foi nesse sentido, porque eu não quero perder a joia rara, mas também não posso queimá-la no momento errado. Criar esse plano, então, é fundamental para o alinhamento. Ele tem que ter data. Você acha que data? Tem que ter prazo. E também com entregável. Sim. Convenhamos. Hoje, um exemplo, tu vai fazer um partnership dentro da tua empresa, que é um modelo de sociedade, o cara ganhar uma parte, ou tu vai criar um modelo de negócio dentro da tua empresa que o cara pode, com um resultado, ganhar 5%. E daqui a X tempo ele ganhar mais X%. Uhum. É vinculado com entregável. Então, por que um funcionário que vai subir de cargo não pode estar vinculado ao entregável e vinculado a algumas linhas de atividade comportamentais, né, junto, que é o que você pede? Vamos lá, gente. Um C-level hoje, ele precisa falar inglês? Em algumas empresas multinacionais? Será que ele tem que ter bilíngue ali rápido como objetivo? Ele não tem que ter ali algumas especializações e experiências específicas? Cara, tem cargos que são rigorosos pra caramba. Por que eu não posso exigir do meu colaborador ele evoluir nisso? Lembra do medo? Às vezes a gente não quer investir no cara para fazer uma pós, para fazer uma especialização, para ir para um curso, porque não, pô, vou gastar esse dinheiro com esse cara, daqui a pouco ele sai, tá em outra empresa, me traiu, algo do tipo. A gente tem um medo de investir nos colaboradores que a gente tem com a gente, cara. A gente tem medo, pô. É uma linha de medo de investimento aqui, como um todo. Mas é um profissional da minha empresa, tô investindo na minha empresa. Se ele sair, cara, quem perdeu não fui eu, foi ele. Tá indo para um outro lugar que talvez não tenha isso que eu tenho aqui. E por causa de um, sempre às vezes paga todos. Uhum. Então, testar é um ponto muito importante. Dar pequenos prazos de entrega, comportamentais e faturamento. Comportamental é o valor que tu quer para dentro da tua empresa. Nessa mudança, ela também não precisa ser abrupta, que é muito rápido, tem que ser agora, é conversão total de todas as linhas de atividade. E tem perfil para tudo, pô. Tem gente que vai morrer sendo teu funcionário ali naquele cargo e graças a Deus. Eu ouvi uma vez que um empresário falou assim que toda empresa tem que ter um tratorzinho. Uma pessoa que é o tratorzinho. Ele não vai querer a mais, vai querer a menos, mas ele vai fazer o que é pedido e mantendo aquela rotina que a gente pede. Isso é perfil também. É perfil, né? Tem perfil de liderança, tem perfil de tratorzinho. A gente vai ver isso em indústria. A gente trabalha também em indústria, a gente olha a indústria, o cara fica 15 anos operando a mesma máquina. Aposenta, né? Cara, eu fico impressionado, porque eu vou ficar maluco. Que o Lula não deixa. Trabalha metalúrgica, não? Como é o nome? Metalúrgica. É metalúrgica, né? Eles ficam muitos anos fazendo Sim, cara, porque é a profissão do cara. Ele entendeu, ele gostou da empresa, tem valores, a empresa honra ele, tem os pagamentos em dia. É o combinado, pô. Cresce salário, ele pode mudar ali de cargo interno. É tipo assim, ele sai de júnior, sai para sênior, vai para pleno, ou ele vai para alguma linha, nível 1, nível 2. Você cria escalonamento interno dentro do cara, campanhas internas que o cara pode ganhar promoções. Porra, vai para uma viagem, pelo que ele se dedicou. Aquele cara vai ficar ali porra da vida, talvez. E vai ter pessoas que são cíclicas. Elas vão passar ali 2 anos, 1 ano e tudo certo. Cara, e tem no comercial... empresa assim
que empresa tem que ter ciência que vai passar pessoas que a gente vai servir só de trampolim para elas. É isso. E tá tudo certo. E tem que estar ciente disso, né? E é cíclico. É o cara que talvez vai passar um mês, uma semana. É cíclico. Mas vai ter gente que vai precisar de um empurrão. Que é achar o talento, cara. É achar talento. Eu achei uma pessoa boa. Achei ela. Só que ela precisa ser formada. E aí eu vou dar oportunidade para ela ser formada. Cara, Yuri Kunduru teve muita oportunidade. Mas eu busquei isso. Desde moleque. Eu queria ser diferente. Né? Então eu queria ter um carro. Quando entrei na igreja, eu entendi, cara, qual é o trilho aqui pra mim? Um dia ser um líder aqui dentro. E a igreja tinha um trilho. Curso tal. É aqui. É aqui, tem que fazer isso, tem que ir pro encontro com Deus, tem que fazer tal coisa. Caraca, esse é o trilho? Eu vou seguir o trilho. Qual é o final? Que isso? Tem como eu ser líder? Cara, teve como eu ser líder, fui preparado pra isso. Aí começaram a me dar oportunidade, faz isso, faz aquilo outro. Faz alguns papéis de liderança, viram que eu tinha perfil e me deram oportunidade. Então, para mim ser a primeira vez um líder dentro comercial, a primeira vez que eu virei um coordenador comercial, quando eu trabalhava com PAP na veia, rota, né, correndo para vender produto, quando me deram a primeira vez a oportunidade, eu era um bom vendedor, sabia gerir minhas atividades, eu já sabia e entendia sobre empreendedorismo, eu era um moleque muito novo, e eu comecei a ter oportunidade de ensinar alguém que estava do meu lado. Se eu vou ser um líder, eu tenho que saber ensinar. Então, como a igreja já me formou desde moleque, então eu sabia ensinar aquilo que eu fazia. Eu era duplicável. E aí o jogo foi fácil, me deram a oportunidade. Voltei a ser líder dentro de uma empresa, CLT, normal. Então, quando eu fui virar empreendedor, e eu gosto desse olhar clínico, cara. Eu convivo com o meu colaborador e falo, esse cara tem perfil para liderança, cara. Pô, boa dicção, sabe ensinar, é um cara bom. Como é que eu trago esse cara pra dentro do meu negócio agora? Pô, vou dar oportunidade pra ele, pô. Tá aqui, ó, aprende isso, toma esse livro aqui. Tem que ver o desejo do cara também. Sim. Toma, lê esse livro aqui, cara. Assiste esses 2 podcasts aqui e me traz um relatório disso. O Thiago, que é meu sócio, né, ele fala que a gente tem que jogar a boia pra quem tá nadando. E pra quem tá parado esperando, não. Quem tá querendo se salvar, ele joga a boia. Uhum. Que aí é essa pessoa que tá com mais vontade de ganhar, né? Cara, eu tive pessoas que me desafiaram, pô, funcionário, meu ex-sócio, sociedade mesmo. Chegou um momento que o meu sócio falou, tá aqui, ó, tá aqui esse livro, especialista. Lê, tu não tem agenda, tu é todo desorganizado. Eu, vai. Cara, médico de formação, virou e falou assim, ó, lê esse livro aqui. E eu quero que tu traga um resumo pra mim. Falei, desgraçado. Peguei e falei, fui ler o livro, li o livro, mastiguei o livro. Falei, li o livro 2 vezes, entreguei um relatório pra ele, deixei na mesa dele, ó. Lê lá o meu relatório que eu fiz do livro lá. E não foi ChatGPT, não. Pode ler. Isso há 3 anos atrás. E esse livro mudou minha cabeça, pô. Pessoas que me desafiam a mudar a minha mentalidade no que eu preciso fazer. E eu já tive colaboradores, cara, que já me colocaram na mesa, assim, ou quando eu tava demitindo, porque no off-board eu cansei de fazer, cara, tá desligado, agora o que tu acha que pode melhorar a empresa? Já tá fora. E aí o cara me dava um insight, eu mudava. Como eu já tive colaboradores que me desafiaram a eu chegar num nível diferente. Porque eu tava repetindo as mesmas coisas do passado. E minha empresa tava vivendo um outro momento. Eu falava, cara, eu não posso mais agir desse jeito. Eu tenho que aprender a como me comportar agora nesse momento. E aí eu fui atrás de conhecimento, curso, e fui melhorando. Eu não peço para que o meu colaborador seja parecido comigo. Eu vejo muita gente tentando agir pelo instinto, sei lá, de que foi criado assim, ou que em algum momento já fez e deu certo, e não vai se aperfeiçoando e vai perdendo o time na mão. Vai. E a gente que passa com muitas pessoas, até esses dias atrás a gente fez um levantamento, nesses últimos tempos, eu acho que até passou poucas pessoas, mas assim, deve ter passado ali umas 70, 80 pessoas nesses últimos 8 anos. Nem foi tanta gente assim, pelo histórico. Mas o que a gente viu é momento de empresa diferente, a liderança ela tem que se adaptar ao momento. Hoje a minha liderança tem que ser diferente de uma empresa que tinha 7 pessoas, 8 pessoas. Se hoje eu estou chegando a 40, se a gente tiver uma postura diferente e entender que o Max tem que ter uma postura diferente e às vezes eu tenho que beber de fontes novas, como a 4C, ou como pegar uma ideia com
uma gestão diferente de tráfego, e a Upgrow dá um apoio, a gente vai ficar apegado ao que você fez há 4 anos atrás, ficar batendo naquela tecla e vai perder a mão com o seu time, porque você está fazendo algo que já está muito defasado. E eu vejo muitas lideranças que, não, eu fiz isso, funcionou assim. Aí tu dá oportunidades, livra como uma delas, mas, poxa, por que a gente não testa isso? Não, faça assim, não dá certo. Aí tu vai começando a perder o time na mão, porque aí vira, eu vejo uma bola de neve acontecendo, de não tô conseguindo mais fazer, não tô conseguindo mais tracionar, tô perdendo meu time e não vou abrir mão da minha posição. Ou da minha ideia, do que eu Sim. acredito. Isso é muito ruim, cara. E o ponto é, eu gosto muito disso. Empresa que humaniza, que tem o comportamento de humanização e fala assim, olha, tragam ideias. Quando vocês fazem isso na empresa de vocês, olha, tragam ideias. Tragam para a mesa ideias. Mas tragam a ideia com as etapas e processos que precisam ser feitos. Tragam soluções aqui. Porque vocês jogam uma linha de responsabilidade sobre um funcionário que talvez seja júnior dentro da empresa. E esse cara de trás. E eu gosto muito da complementação de trago ideias. Que é toda ideia nova, é um emprego novo, que faz em um horário diferente para validar os processos e a atividade. Para comprovar que aquilo funciona. Que foi assim que nasceu, cara, um bocado de coisa. Através de ideias, insights que foram sendo criados. E às vezes tem alguém muito bom na tua empresa que tem medo de expor uma ideia nova para te mudar um comportamento. Traz a ideia, bora testar, bora validar, bora construir isso junto aqui. E aí conseguiu, documenta isso. Tá dando certo, tá virando. Pronto, esse cara ganhou moral na empresa. Depois ele viu que ele teve responsabilidade, a primeira ideia dele veio, ele vai trazer mais ideias. As pessoas vão se sentir à vontade, teve honra para aquele cara, né? Foi honrado, teve um reconhecimento moral ali para ele, pela ideia que ele trouxe, teve um resultado financeiro, trouxe um resultado financeiro para a empresa. Cara, tem que ser muito bom. Cara, o meu ex-parceiro, né, que era diretor de marketing, ele tinha uma parada na empresa que eu achava muito massa. Ele criou um nome muito bacana, que era a Quinta Criativa. O diretor de marketing da empresa, ele tinha a Quinta Criativa. Ele fazia todo mundo do setor dele, o cara de design, o social media, todo mundo trazer uma campanha. Apresentar uma campanha. Todo mundo, toda na Quinta Criativa tinha que trazer alguma coisa. E fazia as pessoas forçadas a trazer uma ideia nova. E isso era massa pra caramba. Eu gostava de participar porque tinha umas abobrinha, mas tinha umas coisas muito legal, cara. Saca? A ideia. Então, o cara que era design era melhor, porque ele fazia a apresentação mais bonitinha e tal. O social, não, pô, tava lá no Canva mesmo, já metia ali um Canva, mas trazia alguma ideia. Trazia uma linha de ideia. O editor de vídeo já trazia um vídeo diferente, uma ideia diferente. Então, cara, eu achava muito massa nisso. Foi uma parada que eu aprendi. Ali foi um aprendizado para mim. E eu sempre falei que novas ideias transformam empresas e seguindo aquela linha, né? Toda nova ideia, um emprego novo que eu vou fazer em um horário diferente. Eu vou seguir meu processo do que tá dando certo. Mas eu preciso ter ali o growth muito claro, validar coisas novas para dentro da minha empresa. E isso é uma ação que eu vi, cara, acho que 2023. Não, sem saber, nós criamos isso aqui, esses 2 meses pra cá. Olha que massa, cara. Que é o upgrade, nós faz de 15 em 15 dias. Era toda semana. E aí é justamente isso. Nosso propósito é que eles tragam ideias de ferramentas, ideias de ações, qualquer coisa que a gente possa implementar dentro do nosso dia a dia, que facilite o nosso trabalho. Massa. Eu até falo pra eles, cara, procura alguma coisa aí pra você ter mais tempo, pra você não ter que trabalhar. Traz ideia, cria alguma coisa que quanto mais a gente conseguir melhorar isso, menos tempo você vai ter que estar trabalhando aqui, executando em si, né? E aí eles estão trazendo ideias de ferramentas, de como tem muita IA agora, de coisas de IA. Aí até eles apresentam pra mim, ó, tem essa ferramenta aqui que faz isso, vai melhorar nisso. Aí é tanto. Aí eu vou, valido, ver se tem que investir ou não. E eles estão gostando, estão trazendo isso, tá criando essa cultura agora. Pô, massa. Tá dando certo. Cara, massa. Uma última dúvida minha, pessoal. Como é que você faz? Eu acho que vocês conseguiram construir isso. Fazer assim, a pessoa ser apaixonada
na marca? A gente falou muito sobre, né, cultura Boa. e tal, tudo mais, mas, cara, como criar um ecossistema onde as pessoas vivem a marca, usam ela pro seu dia a dia e fica apaixonado, porque a gente bateu um papo sobre isso, né, e ver um cara que conseguiu fazer com o time, é bom ouvir um pouquinho do insight que você fez. Cara, vamos lá. Sobre a ideia do MVV claro ali e da humanização, que acaba sendo inspiração, então é importante tu mudar de carro. É importante tu fazer uma viagem. E sabe o que ganha a empresa? É quando tu trata com generosidade. A Bíblia fala muito sobre generosidade. É quando a gente compartilha. Então, a minha empresa tem uma meta, ela bateu, compartilha, faz uma viagem junto, cria esses momentos em conjunto, leva esses caras para desfrutarem de momentos que eles nunca iriam desfrutar. Talvez uma campanha interna para o cara ganhar um MacBook ou um iPhone, tá longe para ele trocar, tá longe dele fazer isso financeiramente. Mas através do esforço dele, ele bateu aquela meta e ganhou. Esse cara fica apaixonado. Ele vai fazendo as coisas acontecer. A linha de estar apaixonado pela empresa é quando ele consegue ver verdade naquilo tudo que você está fazendo. Não adianta o cara querer criar uma cultura tipo CIMED, como o Adib faz, mas o Adib vai em 300 lojas, irmão. Em 300 dias. Ele foi em 300 lojas. Quando a farmácia quebra, alagamento, algo do tipo, ele tá lá, ele vai lá, ele quita a dívida do cara, dá opção para ele de crédito para ele comprar quando a farmácia for reabrir. E tem valores envolvidos ali que fazem ter a paixão pelo negócio. É o quando tu consegue humanizar. E aí tem uma linha tênue, né, nessa parada, que eu gosto muito de dar esse exemplo. Hoje no mundo existe muito vitimismo, que são as pessoas que se vitimizam muito dentro do negócio. E tu vai encontrar muita gente dentro da tua empresa, o problema não foi meu, o problema foi do Meta, foi do não sei o quê, foi do não sei o quê, e eu vou me vitimizar e não vou criar minha responsabilidade pessoal. E existe o autossuficiente. Eu sou bom demais para te ouvir. Eu sou bom demais para pegar um conselho de ti. Eu sou muito bom. Para que eu vou ter que ouvir esse cara aqui? Ele nunca passou pelo que eu passei. Aí tem um autossuficiente e vitimista, que é o pior de todos. Aí ferrou. Ele é um cúmulo, assim, de junção. E aí tem uma palavra no meio que é o que a gente tem que buscar, ser vulnerável. O vulnerável, ele não é vitimista, ele aceita onde ele errou e ele melhora. Ele não é autossuficiente. Ele acredita no que ele faz, mas ele entende que ele pode melhorar em alguma área. E aí, quando tu ensina a tua empresa a ser vulnerável, ela a ser verdadeira, quando ela errar, ela contar a verdade, quando tiver falhas, tu corrigir, mas também dar a oportunidade desse cara mostrar como ele pode melhorar, aí sim tu consegue criar um time apaixonado. Porque, cara, assim, a gente criou um time apaixonado com 10 pessoas. Depois a gente criou um time apaixonado com 15 pessoas. Que eu fazia o churrasco. Não tinha dinheiro pra viajar. Bateu a meta, fazia um churrascão. Convida teus familiares. Levar pro familiar. Mas, meu irmão, era dinheiro que eu não podia tirar do bolso. Mas eu tirava do bolso. Pô, era um churrasco de 7 mil reais. Mas eu tirava do bolso pra fazer. Não dava pra tirar. Mas tirava pra galera ter. E aí, sempre gostava de fazer isso. E gosto até hoje. Você tá vendo o seu amiguinho de trabalho? Tá vendo que ele tem família? Tá vendo que ele tem filhos? Quando você vier com fofoquinha interna na empresa, lembre que você também tá falando mal da família do cara. Gerar consciência de valores internos. Então, essa linha de valores internos ajuda muito a ter paixão pela empresa. Ao quanto tu te importa com o colaborador. A parada da humanização é o quanto tu consegue construir uma cultura muito forte. Muito forte. Que não é só aqui do palco, né? De falar no microfone aqui e por trás aqui, nos bastidores, eu sou um cara totalmente estúpido e ignorante. Totalmente contrário àquilo que a gente é. O Yuri é cheio de falhas, tá, senhores? Tem vários problemas que eu acredito que eu preciso melhorar no meu comportamental, mas eu sou um cara muito bom, cara. Também sei da minha identidade como pessoa. E aí, esse é o ponto importante. Eu sou o dono, a minha empresa tem que entender que eu tenho erros, mas eu sou muito bom naquilo que eu faço e eu consigo extrair. E falando sobre vai crescendo a empresa, como é que não perde a cultura? A empresa vai crescendo. Corta o mal. Muita fofoca, corta. Muito problema, corta. Corta quem tem que cortar. Sabe, às vezes o cara pode ser muito bom, mas tem que cortar. Porque você não vai perder. E vai achando líderes parecidos com você. Que você conseguiu duplicar da melhor forma possível.
que vão levar aquilo que tu começou quando era 10 pessoas, 5 pessoas, para não perder a paixão e a construção disso. É a generosidade que vai transformar muito isso, a humanização dessa formação de pessoas que tu vai tendo, o corte quando for necessário, que precisa, e também elevar as pessoas que precisam ser levadas a cargos, porque sem pessoas é difícil construir cultura forte. Tu vai precisar de pessoas que vão te ajudar a monitorar se aquela cultura está sendo construída. Então, o que fez a gente crescer muito rápido foi o excesso de recrutamento e o excesso de recrutamento também de bons líderes que iam ajudar a gente a construir isso. E às vezes a gente formou dentro de casa. Replicadores. Dessa humanização, dessa não vitimização, não dessa autossuficiência, mas de ser vulnerável ao ponto de mudar rápido. E volto a falar, o que muda comportamento é educação, senhores. É educação. Voltamos ao ponto inicial lá Sim. da nossa fala. Quando nasceu, esses outros CNPJs... Ficou muito complexo a ideia de cultura? Cara, não, eu acho que ficou... Não. Até anotei aqui, ó, que você tinha falado. Cultura é tudo aquilo que você permite dentro da sua empresa. Que você tinha mencionado aí. E é muito isso, né? Se eu permitir que algo que eu não concorde esteja acontecendo na minha empresa, eu tô concordando com aquilo, né? Eu tô deixando, né? E aí é onde eu tenho que me posicionar. Como líder, como inspiração, como pessoa que as pessoas têm que se espelhar, né? Eu não quero que fofoquinha seja o ponto-chave da minha empresa. Seja o momento mais prazeroso dos colaboradores dentro daquele local. Não é o momento deles fazer um lanche e começar a fofocar. Tem que ser no momento onde tem que ter um brainstorm lá, tá tendo as ideias e eles ficam empolgados com aquilo, dentro do meu negócio. O do Max, talvez é na hora da venda, o pessoal se juntar, agora que é aquele momento bom. Pegar lá o vendedor que não bateu a meta, mas pegar o outro e levantar, bater, vibrar então, com ele. É isso que vai fazer a cultura, gerar replicar, né? E aí entra aquela ideia lá, né? Aí vai ter o vitimista, não, mas ele bateu a meta porque o patrão ajuda ele. Passou ou aconteceu alguma coisa. Aí vai ter o autossuficiente. Não, esse cara nem é tão bom assim. Então, quando eu educo a minha empresa a ser vulnerável, esse cara tem a probabilidade demais de crescer, porque ele vai ver, eu vou levantar o Max aqui, que foi o cara que teve o melhor resultado do mês. Esse cara aqui, ele é vulnerável, então ele vai sentar com o Max e tentar aprender. O teu outro funcionário é a mesma coisa. Independente das diferenças. Ninguém precisa ser melhor amigo. A gente tem o mesmo propósito aqui. A mesma linha de segmento. Para onde a gente quer ir. Fica muito claro quando isso está bem definido dentro da empresa. E eu acho que a beleza dessa liderança é começar a saber lidar com isso, enxergar isso e colocar as pessoas nos seus lugares de crescimento. Porque a gente entender que um bom vendedor, ele tem que sim receber os méritos, mas aquele cara que está vulnerável naquele momento, mas a fim de fazer um negócio, o líder saber construir esse caminho para ele. Porque ele vai ter duas pessoas boas. Sim. E acho que esse é um ponto mágico ali da liderança e colocar as pessoas no lugar certo. Vou dar uma dica de filme aqui para terminar, para vocês entenderem a nossa vida como empresário, que é até um filme cristão, que é o Forja. Que é o cara ensinando o cara a um dia ser sucessor. E ele fala que o desafio dele todo ano é pegar alguém e educar num caminho diferente. Então, acho que o desafio de todos nós aqui é de formar líderes, pô. Que é assim, ó. Tem uma parada que eu aprendi na igreja que é muito importante. Ovelha gera ovelha. Líder gera líder. Pastor gera pastor. E aí, você é empresário. Você gera outro empresário já? Não tô falando de CPF, tá? Eu sei que você vai ter um agora. Mas eu tô falando assim, ó. Eu sou um gerente. Eu preciso gerar outro gerente. Sim. Quem são os meus sucessores? Um bom líder sempre tá formando um outro bom líder. Isso é perfil de liderança. Até uma vez um líder me falou para mim, meu primeiro gestor, falou, se você se acha insubstituível, você também é impromovível. Você fica num lugar, posição onde você é substituível como analista, cara, que momento que você vai subir para um supervisor, para um coordenador, para um gerente? Bob,
cada vez que a gente tem um podcast é uma consultoria Bom, que a né? gente recebe de graça, não é? Eu tô A amando gente esse criou, tema, cara. o segredo é, pessoal, a gente criou o podcast única e exclusivamente para a gente receber consultorias de graça com os especialistas. É Boa. muito bom, cara. Eu tô feliz porque às vezes fica até longe, né, com o nosso dia a dia, trabalho, equipe, tal. E esse projeto tá trazendo esse momento pra gente de aprendizado, né? Um momento de reflexão, de aprumar também as coisas dentro do nosso negócio, falar, ó, aqui eu pequei. Ele falou um trem lá que serviu muito pra mim, aqui eu pequei. Então, eu tô gostando bastante, gostei muito de te conhecer. Espero que você seja muito abençoado por Deus, que venha te Amém. proteger, que sua jornada seja grande, que a gente possa também estar com você nesses momentos. Então, que a gente possa descer também lá para Curitiba um dia, te visitar Boa, vai ser massa. e conhecer suas empresas também. Bora. Eu creio que é isso que faz a união dos empresários e faz mudar o cenário daquilo que a gente deseja, né? A gente tem muita dificuldade hoje com colaboradores, pessoas jovens hoje estão muito difíceis de se lidar, né? Gerações novas, a gente falou sobre isso fazer, aqui, né? trabalhar mesmo, de querer ter essa visão de crescer na vida e que precisa de tempo para isso. Não é do dia para noite que eu vou chegar lá onde eu quero, que eu vou ganhar tanto, que vai mudar minha vida. Tem um processo, né? Bato. Tem um processo. Então, eu acho que é esse momento aqui, é esses projetos que fazem as pessoas também reconhecerem isso. Tem um processo. Vai chegar lá, mas tem um processo. Tem que passar pelo processo. Correto. Boa. É isso, senhores. É isso. Cara, mas vocês conversam, hein? 90 minutos aqui de bate-papo. 1h30. Acho que nós nunca fez menos que isso também. Ah, 1h30 o cara vai baixar o podcast, baixa no YouTube, deixa lá, ele No vai pegar carro, uma no estradinha, trânsito. no avião, ele Tranquilo. vai parar pra ouvir. E é bom lembrar, né, que nós estamos no Spotify. Não é só aqui, é YouTube. coisa granfina, meu amigo. Pô, coisa Todas boa, as cara. plataformas. Douglas, perguntas, vou restringir apenas 3. Escolhe as melhores 3 aí, que nosso convidado É difícil, hein? Vamos lá. tem voo. Yuri, o que você precisou desaprender para crescer como empreendedor? E também se existe alguma crença que mudou completamente ao longo do tempo. Caralho, pergunta complexa, né? Os nossos... Eu vou pedir pro meu amigo Nossa Douglas audiência repetir, é porque eu fiquei foda. travado só na parte final. Vamos lá. O que você precisou desaprender para crescer como empreendedor, mentor? E se existe alguma crença que mudou completamente ao longo do caminho? Pô, cara, vou começar pelo início. O que eu tive que aprender ou desaprender rápido, eu tinha vários vícios comportamentais. Principalmente o de não ouvir pessoas com mais experiências ou com menos experiências do que eu. Porque eu achava que eu já estava bem, financeiramente, realizado, algo do tipo. Eu já tinha um padrão de vida e eu vivia aquela frase, né? O cara que não construiu nada, como é que ele pode me ensinar alguma coisa? E eu aprendi que eu posso aprender com qualquer um. E isso foi um ponto que mudou na minha cabeça. Existem coisas que vão vir para desanimar a gente, ou pessoas que vão falar coisas pra gente que vão desestruturar a gente, mas a gente tem que ter a cabeça que vão ter coisas que fazem sentido sim, que a gente precisa melhorar. E uma das coisas que eu tive que desaprender era a parte de que eu não precisava atrás de conhecimento, porque eu já estava com conhecimento demais. Então eu tive que procurar. E a última que tu falou o quê? E se teve alguma crença sua que mudou completamente ao longo do tempo? Cara, crença de reconstrução. Você acha que você quebrou, que você tá vivendo um momento muito ruim, que dificilmente você vai voltar por cima, saca? Então, a minha crença era que eu não ia conseguir voltar, né? Que eu não conseguiria construir a minha autoimagem de novo. Eu tive um momento de crise de depressão mesmo, com volta quase chegando nos 30 anos. E eu tinha quebrado pessoalmente, né? Sem perspectiva de futuro. Eu achava que eu ia voltar a ser uma pessoa normal ali, ganhando menos, ou não gerar impacto na sociedade como eu acredito que eu vou gerar. E essa foi uma crença que foi quebrada. Boa.
como mentor, o que diferencia empresas que sobrevivem das empresas que realmente constroem legado? O que diferencia é educação. É o quanto as empresas focam em educar. E não tem medo de educar. Porque, vai pra concorrência ou vai me processar. Cara, a gente vê isso muito. Pô, mas você vai explicar tudo, fazer tudo que você faz. Primeiro que, se o cara chegou onde eu cheguei até hoje e eu não melhorei, cara, eu tô fadado ao fracasso. A gente vê o Nokia, é uma grande empresa, Kodak, grande empresa. Não se digitalizou, morreu. Aí a gente sempre, né, recebe pessoas e bate-papo. Pô, Max, mas tu abre ali um pouco do como é que é seu processo. Falei, cara, se eu não estiver melhor do que eu estivesse há 6 meses atrás, eu tô fadado ao fracasso. E quando esse cara chegar onde eu estou, eu tenho que estar muito mais à frente. A gente está muito limitado essa crença aí de reter essa parte de conhecimento. Eu acho que isso aí é muito atrasado. Última. Tem uma pergunta aqui, mas é mais geral. Yuri, se você tivesse R$1 milhão hoje, aonde você não investiria? Caraca. Pô, a audiência tá bem aleatória hoje. Mas vamos lá. Eu vou ter uma parada que eu lembrei aqui, é massa, que eu tive que desaprender, foi a não perdoar, cara. No mundo dos negócios, se você ficar preso a alguma coisa que fizeram contra você, você leva isso pro coração, você deixa de focar naquilo que é mais importante, que é seus resultados pessoais. Você tem que aprender a perdoar, cara. Se não aprender a perdoar e virar a página, você fica travado. Parece bem emotivo o negócio, né? Mas é espiritual mesmo, cara. A gente fica preso a alguém que machucou a gente, ou um cliente que não pagou, algo que aconteceu, e isso leva como uma amargura. Cara, o que eu não investiria se eu tivesse R$1 milhão hoje, travado ali para uma linha clara de atividade, cara, tem tanta coisa boa. No Tigrinho. Porra, no Tigrinho Pronto. não. Tá aí. Na Bet, na Bet não investiria R$1 milhão. Só Não sei, se for pra abrir a Bet. Vai ganhar dinheiro, Não, mas é muito dinheiro, cara. Foi 62 bi ano passado de investimento loucura, em né? Bet, em giro em Bet. Cara, 1 milhão e eu não investiria, cara. Caraca, você botou pra me pensar aqui, não sei, velho. 1 milhão e talvez em alguma coisa que eu já me frustrei, velho. Nossa. Um lançamento. Lançamento, tipo, de algum curso, algo do tipo? Infoproduto. Cara, aí tá aí, com infoproduto eu ainda não virei essa chave. Eu tenho até infoproduto Mas a hoje. 4C não tem uma esteira de produto que possa vir levar como infoproduto? Tem 2 produtos, já tem 4 que estão sendo gravados, eu tenho um hoje que tá rodando, que é o Você Vendedor. Ele tem um propósito também, né? Mas, sei lá, 1 milhão hoje aplicado em alguma coisa que eu não acredite que vire, caraca. Criptomoeda. Eu vou deixar essa pra audiência. Ó. Bitcoin. Cara, Bitcoin eu invisto até hoje, né, cara? Então, Bob, eu vou deixar essa para audiência. A pergunta foi: o que você não investiria se você tivesse R$1 milhão? Deixa aqui no comentário o que você acha que o Yuri não deveria investir R$1 milhão. Essa é para nossa audiência. É bom até pra gente saber também. É isso aí, vamos pegar todas. Jogaram aqui desprevenido. Essa audiência é se eu tivesse 1 milhão, eu sei o que eu faria. Exatamente. Em relação ao investimento. Agora, que não faria, ainda não veio. Né? É isso? É isso. Muito obrigado. Obrigado aí por mais esse episódio. Tem suas considerações finais, senhor? Nós vimos embora. Na próxima semana também teremos convidados. Boa. Né? O Igão vai estar presente também. Hoje o Igor tá doente. Estava na reunião com o Max até agora. Estava todo baqueado. Tá? Acho que ele tá com dengue, parece, né? Eu acho que é tá dengoso. Tá Chega dengoso, em casa, né? Vamos orar por ele aqui. Mas um abraço, Igor, né? Espero que você fique melhor aí. E que a gente possa chegar aqui na próxima semana também com o pé na porta aí, conversar de novo, trazer mais insights, espremer os convidados aí, igual a gente fez com o Yuri. Mais uma consultoria de graça. Mais uma consultoria. Veio um insight na minha cabeça sobre o que não gastar com 1 milhão. Eu acho que eu não investiria em coisas que perderiam meus princípios e valores. Não estragaria o que eu tô construindo de Resposta sabonete, senhoras e senhores. Mas sobre negócio não veio nada na cabeça. Yuri, cara, obrigado pelo tempo, por vir aqui. Onde o pessoal te encontra aí?
Instagram, Yuri Conduru é o único que tem YURI Conduru, é simples de escrever também, é o único no Instagram, é Yuri Conduru. A 4C Educação, que também tá lá, né, no Instagram. A gente também tem canal no YouTube. Estamos um tempo parado do YouTube, posso falar bem sinceramente, acho que esses 1 ano foi muita coisa para fazer, então a gente deu tipo, meio que uma parada nesse 1 ano de construção de 4C, que logo logo a gente volta para essa audiência. Organicamente a gente está lá todo dia no Instagram, levando conteúdo, informação, falando de vendas, falando de empreendedorismo. Então é isso, encontra lá. Boa. Vai estar aqui na descrição deste vídeo todas as redes sociais aqui do Yuri Conduru, 4C Educação. Segue lá, cara, tem muitos insights. Yuri, obrigado, de Eu que verdade. agradeço, meu irmão. Foi um prazer falar Obrigado, contigo. André. Você Vamos lá, tem nos ajudado bastante pela parceria de sempre, cara. Obrigado de coração. E para você que nos acompanhou aqui até esse finalzinho, relembrando, o que você não faria com R$1 milhão? Eu quero saber se você acompanhou esse podcast até o final. Não deixe de nos seguir, thegrowthclub.gl no Instagram e no YouTube. Vou deixar aqui os links todos para vocês seguirem a gente aqui. Fechado? Eu sou Max Vitor. Para você que acompanhou aqui, meu muito obrigado e até a próxima.